Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Estudando sobre as festas de Israel e a sua relação com o Evangelho, com as boas novas de salvação em Jesus Cristo, hoje nós estudaremos o Dia da Expiação, uma data emblemática e que deveria ser sempre comemorada de maneira muito séria pelos israelitas do Antigo Testamento. Antes disso, vamos começar com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Ó Pai nosso, nós te agradecemos por este momento de estudo. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ajudado e ensinado. O Senhor tem nos edificado por meio da tua palavra. E a nossa oração é para que o Senhor continue a fazê-lo. Continue a cuidar de nós, nos ensinar, nos ajudar, a nos abençoar com a tua palavra. Isso só pode ser feito pelo poder do teu Espírito em nosso coração, pela eficácia do ensino do Espírito em nosso coração. E o nosso pedido é que o Senhor de fato nos abençoe neste momento, com mais entendimento e sabedoria do alto, por meio da tua palavra. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, antes de iniciarmos propriamente dito este estudo, vamos para aquele texto base da nossa série de estudos, e que se encontra no Evangelho segundo é narrado por João, no capítulo 5, no versículo 39. Nós temos em João, capítulo 5, versículo 39, o seguinte, Jesus dizendo: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vou ler de novo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, esse texto é onde Jesus está deixando claro para os seus ouvintes e também para nós que as Escrituras como um todo falam dele e falam da sua obra de salvação, falam do Evangelho. Todas as coisas então convergem para Cristo. Não poderia ser diferente com relação às festas judaicas, com relação às instituições festivas e os rituais prescritos nessas instituições pelo próprio Deus no Antigo Testamento. E é isso mesmo que nós veremos agora, a instituição do dia da expiação, também no capítulo 23 do livro de Levítico, agora a partir do versículo 26 até o versículo 32. Vou ler Levítico, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 32, a instituição do dia da expiação. Preste atenção na leitura, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Você deve se lembrar que o livro de Levítico começa com prescrições acerca do modo de viver e conviver com a presença de Deus no meio do povo. Lembre-se de que no final do livro de Êxodo, o tabernáculo está montado, o tabernáculo está fechado, está completado, e agora a presença de Deus vem habitar no meio do povo, como era a prescrição de Deus, como era desejo e como foi anunciado pelo próprio Deus. No entanto, com Deus habitando no meio do povo, um Deus santo, o povo então deveria ser, por consequência, purificado, ou deveria ser um povo puro e santo. Então, não poucas vezes nós vemos no livro de Levítico o próprio Deus falando: sede santo porque eu sou santo. É nesse sentido que a purificação deve ser necessária. É por isso que, então, desde o começo do livro de Levítico, você tem várias prescrições quanto à purificação, quanto ao modo de viver corretamente,
quanto ao modo de agir, os banhos e as lavagens que você deveria ter com água para que então se purificasse constantemente, as abstenções de alguns tipos de relações que você deveria ter, as prescrições para o sacerdote, o sacrifício que era para o sacerdote, o sacrifício que era para o povo como um todo e outras coisas mais, tudo no livro de Levítico. E é ali que nós vemos, inclusive, as prescrições para o sacerdote. O sacerdote era um indivíduo que deveria ser correto e deveria ser saudável, deveria ser alguém são. Apesar de serem homens comuns, eles eram homens chamados para ofícios extraordinários e ofícios incomuns, que estavam na liderança, que puxavam o povo e que representavam o povo. O sacerdote era alguém que representava o povo diante de Deus, diferente do profeta, por exemplo, que era alguém que falava da parte de Deus para o povo, trazendo a palavra de Deus em sua boca e assim proclamando. O sacerdote, então, era alguém que representava o povo diante de Deus. O mundo do sacerdote era envolto, era todo ele, envolvia o tabernáculo ou o templo mais tarde e todos os sacrifícios e rituais que estavam prescritos na lei. As suas próprias vestimentas eram confeccionadas dos mesmos tecidos que eram usados nas cortinas do tabernáculo, por exemplo. O edifício do tabernáculo, o edifício do templo, era o lugar onde eles estavam trabalhando constantemente, desde os trajes que vestiam, então, até a maneira como eles deveriam se comportar e se portar no seu trabalho. Eles eram parte da própria estrutura, por assim dizer, do tabernáculo e do templo, de toda aquela obra levítica. Como se vê, não só neste momento, mas em outros momentos, a santidade era algo que deveria estar sempre presente nas comemorações, nas festas, na vida do povo como um todo. Então, neste dia, o dia da expiação, o dia estabelecido por Deus, que era o 10º dia do 7º mês, você deve se lembrar que a festa das trombetas começava no 1º dia deste mesmo mês, o 7º mês. Agora nós temos que ao 10º dia, você tem o dia da expiação, e nesse dia se daria testemunho claro da extensão, da necessidade e da prerrogativa de Deus exigindo santidade. O que isso pressupõe é que o povo deveria aprender que eles contaminaram tudo com o pecado e eles mesmos estavam contaminados com o pecado. Esse era um dia, então, onde se celebrava, o dia da expiação era um dia de celebração da purificação do pecado, de tudo aquilo que era imundo. Era isso que se queria, esse era o tom da festa naqueles dias. É por isso que os primeiros itens a serem purificados, ou as primeiras coisas a serem purificados, eram os instrumentos físicos de todo o aparato e de toda a estrutura do tabernáculo. Então isso incluía os próprios sacerdotes, que eram os oficiais, eles deveriam ser purificados, e também os utensílios, as mobílias e os cômodos deste tabernáculo e também do templo. Os sacerdotes, eles lidavam com os sacrifícios do pecado do povo, mas eles mesmos estavam contaminados com seus próprios pecados. Eles eram pecadores, eram separados para uma função específica, mas eles mesmos tinham os seus próprios pecados e deveriam lidar com eles de maneira correta. O sacerdote, por exemplo, deveria se preparar com um banho cerimonial com água e em seguida vestir os trajes sagrados, os trajes confeccionados. Ele então tinha roupas de baixo, tinha algumas cobertas com uma túnica que era amarrada com um cinto na altura da cintura, e na cabeça havia um turbante. Essa era a vestimenta, esse era o aparato, era o traje deste sacerdote. Todas essas peças eram feitas com um linho fino,
ou seja, com material de primeira qualidade. O turbante era adornado com uma lâmina de ouro, com uma peça de ouro, uma lâmina de ouro que adornava a túnica na cabeça, aonde nessa mesma lâmina estava escrito santidade ao Senhor. Isso está escrito em Êxodo 28, 36, versículo 36. Uma vez que estivesse então devidamente vestido, preste atenção, o sacerdote deveria, então, oferecer uma oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado da sua própria família. Essa oferta era oferecer um novilho que seria morto e o seu sangue seria usado para a purificação. Mas não só os sacerdotes, também os assistentes dos sacerdotes, os levitas que ministravam no tabernáculo precisavam ser purificados. Por exemplo, o assistente do sacerdote era alguém que levava o bode expiatório para o deserto e quando ele voltava de lá, ele precisava se purificar para entrar na comunidade novamente. Outro assistente que enterrava a pele dos animais que eram mortos e todas as entranhas e todos os órgãos, os restos mortais dos animais que foram sacrificados, ele mesmo deveria se lavar com água. E como dito anteriormente, os próprios utensílios do templo e os cômodos do templo ou do tabernáculo, eles deveriam passar por uma purificação. Então a tenda da congregação como um todo, o templo como um todo, o altar deveria ser purificado. Eles tinham de ser santificados e purificados a fim de que se removesse qualquer impureza dos filhos de Israel. O que fica claro, então, é que o pecado tinha, de fato, contaminado tudo. Todo esse ritual de purificação, antes do próprio sacrifício em si, ele já mostrava, já ensinava que o pecado tinha, de fato, contaminado todas as coisas que o homem tocava. É por isso que você deveria, inclusive, purificar as coisas, os utensílios e os cômodos aonde um pecador entrou ou as coisas que um pecador tocou. Mas não só más notícias tínhamos, nós temos também as boas novas que são representadas por 2 bodes. Isso precisa ficar bem claro para nós. Por meio do lançamento das sortes, um destes 2 bodes era escolhido como bode para o Senhor. E outro dos bodes seria, então, por exclusão, escolhido para para ser levado ao deserto, que era o chamado bode emissário, ou o que nós conhecemos como bode expiatório. O bode que era para o Senhor, ele seria oferecido como um sacrifício pelo povo, em favor do povo. Lembre-se de que o sacerdote já oferecera um novilho, ou deveria oferecer um novilho em favor de si mesmo e da sua família, por causa dos seus próprios pecados. Mas o pecado do povo, em favor do povo, este bode caiu sorte sobre ele e foi dado para Yahvé, ou foi escolhido para Yahvé, ele seria oferecido em favor do povo, e isso pelo próprio sacerdote. O outro, então, seria levado para o deserto vivo como um bode expiatório. A finalidade para estes bodes eram diferentes, como nós podemos ver nessa descrição, e isso nos mostra a riqueza deste momento. Estes animais só existiam, a razão de ser deles era sangue. E este era o dia da expiação era um dia de muito, muito sangue. Nós já vimos que o novilho separado e escolhido pelo sacerdote a seu favor e também a favor da sua família, ele era morto e o seu sangue era usado num ritual. O sangue desse novilho, ele era então mergulhado pelo dedo do sacerdote e o sacerdote aspergia 7 vezes sobre a tampa da arca, chamada também de propiciatório, para que nesse ritual, com o sangue aspergido 7 vezes, Deus aplacasse a sua ira, ou seja, Deus agora se tornasse propício. Por isso nós falamos de propiciação.
Tornar propício é tornar favorável, tornar agora amigável, aceitável e não mais irado como Deus está por causa do pecado. Este ritual era necessário para que então houvesse a propiciação. Mas esse era o primeiro ato, o primeiro ritual da parte do sacerdote em favor de si mesmo e da sua família. Com relação àquele bode que foi sobre o qual caiu a sorte de ser do Senhor, também ele era morto e o sangue daquele bode em favor do povo era também, tinha o dedo do sacerdote mergulhado e o sangue aspergido também 7 vezes sobre a tampa da arca ou o fecho da arca, o propiciatório, para que Deus então também aplacasse a sua ira contra o pecado do povo. E agora o povo pudesse ter sido propiciado. Isso era um ritual de propiciação, ou seja, tornar Deus propício, tornar Deus favorável, que ele se torne amigável e eu tenha de novo acesso a ele sem que ele me consuma em ira. Mas, para aquele outro bode, o bode chamado expiatório, o bode que seria emissário ou iria para o deserto, sobre esse não era morto, mas sob a cabeça desse, depois de terminado aquele ritual dentro do tabernáculo ou do templo, o sacerdote então saía para impor as suas mãos sobre a cabeça desse bode emissário e ali então ele confessava sobre o bode todas as iniquidades dos filhos de Israel. Essa cerimônia ela tornava visível outro aspecto da expiação, que é a questão da substituição. Então, estes 2 bodes, conforme as suas finalidades, eles representavam algum aspecto da expiação. O primeiro, como a gente já viu, ele diz respeito à propiciação, é tornar Deus propício. Mas e aqueles pecados que foram cometidos, eles não deveriam receber o pagamento e o salário do pecado não é a morte? Alguém não deveria carregar estes pecados? Então, o bode expiatório era aquele que recebia sobre si a culpa e as iniquidades do povo e ele agora era levado e jogado ou largado no deserto para morrer ali carregando os pecados. Então você tem 2 aspectos na expiação: a propiciação e a substituição, porque a propiciação tornou Deus favorável e a substituição é alguém substituindo o carregar daqueles pecados que eram pecados do povo. Desse modo, este bode expiatório era um tipo de ritual, um tipo de ordenança da parte de Deus para que o pecado do povo fosse afastado do povo, para que o pecado fosse levado para fora da comunidade ou fora daquela região onde eles habitavam, o lugar onde eles habitavam. Lembre-se de que isso é livro de Levítico. Deus está ordenando que o povo seja santo como ele é santo. Todos esses rituais, eles envolvem uma purificação, de modo que o pecado precisa ser extirpado da vida daqueles israelitas, da igreja de Israel naqueles dias. Então, nós temos que o bode expiatório carregava os pecados para fora do povo, da comunidade da onde eles estavam habitando. Mas como nós vimos até agora, em todos os estudos que nós já fizemos com as outras festas, nós vemos que todas essas festas projetam uma luz sobre a obra e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas festas se transformaram ou eram como tipos e sombras, apontamentos para uma obra maior e efetiva que viria futuramente com o Messias. E cada um destes atos que eram celebrados e feitos no dia da expiação, no dia da purificação, eles nos ensinam algumas lições. A primeira lição, que deve ser entendida tanto para eles como foi para eles, como é para nós, é que o pecado contaminou todas as coisas. O pecado manchou todas as coisas. Pense que quando o sacerdote espirrava sangue em todas as coisas, ele precisava purificar todas as coisas. Não só lançava o sangue sobre a tampa da arca, mas purificava todos os utensílios, todos os cômodos. Ele saía de costas
para fora, de dentro, lá do Santo dos Santos, até chegar fora de costas, aspergindo sangue em tudo. Isso era um memorial visível, latente, de que o pecado contaminou tudo, e por isso que você precisa purificar todas as coisas. Essa é a primeira lição que eles aprendiam, e é a que nós devemos aprender. A segunda coisa que nós aprendemos é que a salvação seria pela graça, mas não seria de graça. Seria uma salvação com alto custo, pois havia muito sangue e envolvia morte de alguém, envolvia alguém recebendo sobre si, inclusive, o pecado. A terceira lição que nós temos é aquela que diz respeito à propiciação, para apaziguar, para tornar Deus propício, para tornar Deus, que é um Deus que é irado, um Deus que tem a paz conosco. Aquele Deus que com ira justa vem contra nós deve ser propiciado. E essa é uma das lições que nós aprendemos. E a purificação, a expiação, purificava a culpa de todo o povo impuro. Estas eram as coisas que eram aprendidas também. Mas ainda temos uma outra lição que pode ser aprendida, mas que foi aprendida talvez mais tarde, de maneira ainda mais categórica, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que era impossível que o sangue de bodes, o sangue de animais, o sangue de novilhos pudesse tirar de fato a culpa do pecado e o pecado em si, que pudesse tratar destes pecados. O sangue de animais não poderia purificar, não podia expiar de fato os pecados. Isso porque aqueles sacrifícios que eram oferecidos com sangue de animais, eles não tinham a capacidade de purificar o homem por dentro. Veja, a linguagem de purificação está muito ligada à expiação. Então, se o sangue de animais não pode purificar de fato o homem por dentro, algum outro sangue precisa fazer isso, ou alguma outra obra precisa purificar o homem por dentro. E o escritor aos Hebreus deixa isso claro, que o sangue de animais não pode ser capaz de purificar o homem internamente. Os sacrifícios oferecidos no dia da expiação, eles não tinham o poder de tornar uma pessoa pura internamente. Por dentro, você poderia purificar tudo o que havia ali externamente, fisicamente, mas dentro, internamente, inclusive a consciência do pecador, não poderia ser purificada. Era preciso, então, não somente um sacerdote maior que nos representasse diante de Deus, como também um sacrifício superior, um sacrifício maior, um sacrifício que resolvesse ao nosso problema real, o nosso problema interno, inclusive. E Jesus Cristo, o Messias, é esse sacerdote maior que, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, sangue de homem, entrou no Santo dos Santos. Isso é Hebreus 9:12. Uma vez por todas, e tendo obtido ali eterna redenção. Cristo ofereceu um sacrifício maior. Cristo ofereceu um sacrifício superior. Ele era o sumo sacerdote, superior acima de todos os outros. E ele entregou a si mesmo como sacrifício sem mácula diante de Deus. Então, ele é aquele que é oferecido em favor do povo. Ele é aquele que torna Deus propício. Ele é aquele que torna um Deus irado, um Deus em paz conosco. É isso que Paulo escreve. Nós temos paz com Deus pela fé, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paulo escreve aos Romanos. E o outro bode, o bode expiatório, aquele bode que sai para o deserto, sai para fora da comunidade levando os seus pecados. Pois bem, o antigo ritual do bode expiatório, o bode emissário que saía do acampamento levando os pecados, também se cumpriu em Cristo Jesus fora dos muros da cidade, pois o nosso Senhor e Salvador, ele foi morto fora dos muros de Jerusalém. Ele não morreu dentro da cidade de Jerusalém, mas levou os nossos pecados fora de Jerusalém, num lugar fora, e lançou fora os nossos pecados. Foi no momento, essa é a obra de expiação do nosso Senhor e Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso Cordeiro, que morreu em nosso lugar. Agora, o que isso nos diz
além de mostrar a obra do nosso Senhor, de que maneira nós somos beneficiados com essa obra. Afinal de contas, você já viu, se estudou aqui, que o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, já tinha sido morto e a obra já tinha sido consumada. Inclusive, nós vimos que Jesus morreu na Páscoa e no horário exato onde o sacrifício do cordeiro no templo era executado, nessa mesma hora Jesus disse na cruz, está consumado. Então, o que é mais que tem que ser feito com relação à obra do Senhor para que nós contemplemos agora no dia da expiação, uma vez que esse é um dia de purificação? Uma forma de nós respondermos essa pergunta é quando nós olhamos para o edifício em si, não só sobre o fundamento. O que eu quero dizer com isso? Que a obra do Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto na Páscoa, ela é o fundamento da salvação. Mas não é tudo, afinal, há um edifício construído em cima da fundação. E esse dia da expiação, a obra de expiação, tem muito a ver com esse edifício, com aquilo que é construído sobre o fundamento, o edifício, aquele que está fundamentado pela obra de Cristo. Explico. O caso é que, embora Cristo Jesus tenha morrido numa cruz para nos salvar, levado o nosso pecado, nós ainda não estamos salvos somente pela obra em si. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos receber e ter esta aplicação deste benefício sobre nós, em nós, para que ele se torne de fato nosso, ou seja, isso tem um caráter pessoal. A obra que Cristo fez há 2000 anos atrás completou a festa da Páscoa, completou a festa dos pães asmos, completou a festa das primícias e também completou este dia da expiação. Mas como isso se torna nosso? Como isso se torna de fato, como nós somos purificados? Pela fé que nós depositamos em Cristo, nós nos apropriamos do benefício que foi conquistado por Cristo na cruz. Embora a obra de salvação do Cordeiro que foi oferecido seja o fundamento, o restante da obra de salvação aplicada a nós, então, é feito pela purificação deste mesmo sangue em nós, pelo poder do Evangelho e pelo poder de Cristo. Nesse sentido, então, o dia da expiação representava a nossa aceitação pessoal do Evangelho, a nossa aceitação, a nossa fé aplicada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, na obra de redenção do nosso Senhor. É nesse momento, neste ato de fé, que a nossa vida é purificada da contaminação do pecado. Até que haja esse exercício de fé na obra que já foi consumada, nós não temos a purificação. Senão não teria razão de ser da fé. Nós devemos aplicar a fé a uma obra que já foi consumada. Quando aplicamos a fé nesta obra que foi consumada, então nós recebemos a purificação que Cristo conquistou e garantiu para nós. E essa purificação acontece de maneira certeira em nossa vida. Agora veja, nós já estudamos sobre a festa das trombetas e o que elas significam. Elas representam a pregação do Evangelho, a trombeta ressoando, o rei que já chegou, o reino que se estabeleceu e que todos devem se arrepender, porque este rei chama ao arrependimento. Agora nós temos um outro passo, que é o exercício da fé daqueles ouvintes dessa pregação, do ressoar da trombeta. E então nós podemos observar que este dia da expiação nos mostra que nós estamos olhando mais para frente, para o dia do cumprimento completo da redenção divina que ainda está por vir, da purificação final, do poder do pecado, não só da presença do pecado e não só do poder do pecado. Os seguidores de Jesus, aquele que é o Messias, ainda anseiam por outro dia, o dia no qual todo o universo será purificado da contaminação que o nosso pecado trouxe às demais coisas. Assim como os utensílios, as coisas, o ambiente deveria ser purificado, assim também não só nós somos purificados pelo sangue de Cristo, mas o sangue de Cristo purifica
todas as demais coisas e assim fará no dia final. O pecado será destruído completamente e este mundo será restaurado pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro. E assim nós encerramos este estudo sobre o dia da expiação, um dia importante para eles. De fato, um dia que era chamado de o dia, um dia de grande expectativa, um dia de purificação, onde nós aprendemos que o pecado contaminou todas as coisas e que é necessário uma purificação com sangue. Nós aprendemos também que é necessária a propiciação, porque o nosso pecado provoca a ira de Deus e Deus não é mais favorável a nós e ele precisa ser tornado propício. Cristo fez isso em sua obra de salvação, no derramar do seu sangue. E mais do que isso, Cristo também nos purifica quando nós exercemos e depositamos a nossa fé no nosso Salvador. E de fato já experimentamos essa purificação, por isso que temos inclusive a purificação, o alívio de consciência. Nós estamos tranquilos porque os nossos pecados foram tratados e nós não temos o peso na consciência por causa dos nossos pecados, porque eles foram lidados com aquele que levou os nossos pecados para fora do acampamento e para aquele que também por aquele que purificou o sangue, com sangue, o nosso coração por sua obra de redenção. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tão grande obra de salvação que pode ser vista, descrita na tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra a riqueza da obra do nosso Redentor. O nosso mediador Jesus Cristo, aquele que consumou, aquele que completou, que não deixou brechas e nem lacunas, nada por ser feito como se fosse da nossa conta e nós devêssemos fazer, mas ele consumou todas as coisas. O Senhor nos conclama a não só se arrepender através do ensino que nós tivemos na festa das trombetas, mas agora para exercer a nossa fé na obra do nosso Senhor, para que a nossa purificação, inclusive a purificação da nossa consciência por causa dos nossos pecados, seja uma verdade. Que o Senhor chame aqueles que ainda não depositaram a sua fé no Senhor para que façam isso e que se arrependam dos seus pecados e usufruam do benefício de uma consciência limpa, tranquila e purificada pelo sangue de Cristo Jesus. Em nome de Cristo nós te agradecemos e desde já te adoramos e bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.